Fala, turma! Sejam bem-vindos ao curso de Programação em C do canal O Matemático Computacional. Um arranjo ou um array é uma variável que armazena valores de um mesmo tipo de forma sequencial. Comumente é usado para representar vetores ou matrizes. Seu manuseio se dá pelo nome da variável e um índice que representa a posição desejada. Veremos como manipular esta forma de armazenar informação neste episódio. Sigam-me, os bons! Então, partiu aprender a manipular arrays. Ora, primeiramente, nós veremos arrays no formato de vetor. São sequências de variáveis acessadas pelo identificador e pelo índice que determina a posição daquela variável no array vetor. Depois nós veremos como manipular cadeias de caracteres, que nada mais é do que um vetor de char. E, finalmente, nós veremos como manipular matrizes bidimensionais. Um vetor ou array unidimensional é uma sequência contígua de variáveis de mesmo tipo. Você pode declarar um vetor colocando tipo de o nome do identificador, qual é a dimensão deste vetor dentro de colchete. Essa dimensão é representada por um inteiro, ao qual aqui chamaremos de n, que é positivo e constante, e determina o número de variáveis do mesmo tipo que estão em sequência representadas por aquele vetor. O acesso a uma posição de um vetor é feito através de índices que devem ser colocados entre colchetes. O valor desses índices devem ser inteiros não negativos, de tal forma que a posição 0 representa a primeira posição do vetor, a posição 1 representa a segunda, e assim por diante, até que, para um vetor de dimensão n, a posição n-1 representa a última posição acessível do vetor. Analisemos este exemplo apresentado no slide. Na linha 1, foi declarado um vetor chamado A, do tipo inteiro, que possui 5 posições. Nas linhas 3 e 4, temos um laço de repetição for, ao qual itera-se as posições do vetor A. Quando i vale 0, entra-se no for e executa-se o scanf para ler a informação de A índice 0. Suponha que foi informado -3 para A índice 0. Depois o i foi para 1 e depois executou-se o scanf para a posição A índice 1, ao qual se informou 7. Quando i vale 2, em A índice 2 foi armazenado o valor 1. Logo em seguida, quando i vale 3, foi informado o valor -20 e armazenado. E por fim, quando i vale 4, foi informado o valor 12 para ser armazenado em A índice 4. Quando i vale 5, sai do for e o vetor foi totalmente preenchido. Algo muito importante que vocês devem saber é que vocês não podem acessar um índice que não foi reservado para o vetor. Por exemplo, se tentar acessar um índice negativo ou um índice superior à dimensão do vetor, então ocorrerá um erro de execução. Este programa que está em execução visa ler 5 valores de ponto flutuante, armazená-lo em um array, depois se calculará o valor da média e depois será consultado novamente os valores desse array para verificar quais deles estão acima da média. Para isso, declaramos uma constante inteira n, que vale 5. Depois, foi declarado o vetor chamado valor, que possui dimensão 5. Neste será armazenado os valores e calculado a média sobre tais valores. E, posteriormente, esses serão comparados com a média e apresentados aqueles que são maiores do que a média. A variável média será usada para acumular os valores lidos e computar o valor da média sobre ela. Inicialmente, a média é inicializada com 0, porque ela acumulará os valores. Temos aqui um inteiro j, que será utilizado no laço de repetição e como índice do vetor valor. Neste for, faremos a leitura
dos n valores do vetor valor será armazenada em cada posição j de 0 até n-1. Os valores serão acumulados na variável média e posteriormente será computada a média sobre ela. No final, será feito um laço de repetição e se o valor da posição j for maior do que a média, então tal valor da posição j será apresentado. Executemos então passo a passo. Vejam aqui no meu watch, a minha variável valor possui em cada posição valores lixos. Todo vetor é inicializado com um valor lixo. Como leremos os valores, esses valores lixos serão substituídos por aqueles informados. Entramos no laço de repetição, j vale 0. Vou ler aqui com scanf o primeiro valor. 25 foi armazenado em valor índice 0. Agora a variável média acumulará valor índice j. Entramos novamente no scanf. Formarei o valor 15 para a posição 1. Agora média acumula este valor. Entramos novamente no for. Formarei o valor 10, que foi armazenado em valor 2. Foi acumulado em média. Entramos novamente no laço de repetição. Formarei o valor 6. 6 agora foi armazenado em valor 3. Agora entramos novamente no laço de repetição, porque j... Vamos ver aqui. Valor double. 4 foi valor índice 4. E agora valor 4 será acumulado. Agora j vai para 5. 5 não é menor do que 5. Saiu do for. Média será usado para computar a média. A variável média receberá agora o valor acumulado por ela, dividido por n, será computado o valor da média que deu 12. Agora entraremos novamente no for, variando de 0 até 4. E se porventura o valor índice j for maior do que a média, então este valor índice j será impresso. Vou colocar aqui em watch valor índice j para acompanharmos o valor dessa. 25 é maior do que 12? Sim. Impresso. Novamente para o for. 15 é maior do que 12? Sim. Ficará e imprimirá o seu valor. 10 é maior do que a média? Vale 12? Não. Então, valor. 6 é maior do que a média 12? Não. Entrou novamente no for. 4 é maior do que a média? Não, falso. Voltou aqui no for, saiu e terminamos o programa. Existem possibilidades de se inicializar um vetor com valores diretamente na declaração. Uma das formas é através da lista de valores. Na declaração fazemos tipo, nome do vetor, entre colchetes. Não precisamos colocar a dimensão aqui dentro, porque a dimensão será determinada pela quantidade de valores informados entre chaves. Vejam, tipo, nome do vetor, abre e fecha colchete, recebe, entre chaves eu coloco os valores separados por vírgula, ao qual este vetor será inicializado. Neste caso aqui, foram informados 4 valores, então este vetor V terá dimensão 4. Uma outra possibilidade é inicializar o vetor com valor 0. Para isso, nós podemos colocar o tipo, o identificador do vetor, colocamos a constante da dimensão entre e colocamos o operador de atribuição, ao qual receberá entre chaves o valor 0. Isso implica que entre a posição 0 até a posição n-1, todos os valores serão atribuídos em 0. Pode-se também fazer uma inicialização com uma atribuição de valores específicos em posições particulares. Para se fazer isso, colocamos o identificador a dimensão do vetor entre colchete, recebe entre colchete a posição, recebe o valor ao qual aquela posição receberá. Então, por exemplo, a posição índice 0 receberá o valor designado por ser 0. A posição 3 receberá o valor designado por C3. Para o compilador GCC em particular, se pode fazer uma inicialização de um valor único
podendo ser 0 ou não, através de uma lista de posições que receberá aquele valor. Isso é feito fazendo-se tipo identificador do vetor entre colchetes, recebe, eu coloco entre chaves a abertura de colchete, posição inicial, espaço, 3 pontos, posição final, fecho o colchete, recebe o valor ao qual será inicializado. Daí fecho a chave e vírgula. Uma forma também de se inicializar ou reinicializar os valores de um vetor é dentro de um laço de repetição. Você pode iterar o laço de repetição a partir da posição inicial até a posição final, fazendo com que o vetor índice, aquelas posições que você recebe um valor constante. Neste exemplo em execução, vejam aqui na linha 4. O vetor A, que inicialmente tem lixo dentro dele, pode ser valor 0 ou qualquer valor encontrada na memória. Ao executar a linha 4 com 10, as posições 0, 1, 2 e 3 foram inicializadas com 10, menos 3, 22 e 41. O meu vetor B de 5 posições será inicializado com o valor 0 em todas as posições. Agora, o meu vetor C, ele será inicializado na posição 0 com 12, na posição 5 com 9 e na posição 2 com 3 após executar a linha 6. Agora o meu vetor D de caracteres será inicializado com a letra X maiúscula entre as posições 0 e 4 após executar a linha 7. Por fim, eu exemplifico a vocês como que eu posso inicializar um vetor dentro de um laço de repetição. Neste programa que está em execução, exemplifica um algoritmo que contabiliza as notas entre 1 e 5. Suponha que a nota 1 significa extremamente insatisfeito com um determinado produto ou serviço, e que a nota 5 é muito satisfeito com o produto ou serviço. Se porventura eu informar 1, eu vou acumular a quantidade de notas 1 na posição 0 do meu vetor QTD, de modo que a quantidade de notas 5 eu vou acumular na posição 4 do meu vetor. Como eu vou acumular valores, eu devo inicializar cada uma das posições do meu vetor como sendo 0. E a partir daí eu vou armazenar esta contagem de valores informados. Neste programa, se for informado um valor menos 1, então a execução do programa será finalizada após a apresentação do número de notas informadas para cada um dos 5 valores. Se um valor diferente de menos 1 e diferente de 1, 2, 3, 4, 5 for informado, então a mensagem de erro é apresentada. Ao executar a linha 4, nós inicializamos o vetor QTD com 0. Vou ler aqui a primeira nota, formei 5. Nota é igual a menos 1? Não. Então continuaremos aqui no laço de repetição e contabilizaremos a nota. Nota está entre 1 e 5? Sim. Então eu vou armazenar QTD na posição nota menos 1 mais uma unidade. Voltamos aqui no while, formarei a nota agora 5 novamente. 5 não é 1. 5 está entre 1 e 5. Então vou incrementar em QTD na posição 4, mais uma unidade. Lerei aqui a nota 2, será acumulada. Agora será lida a nota 3, será acumulada na posição. Vou informar a nota 5 novamente, será acumulada na posição 4. Agora vou informar uma nota fora dessa faixa de valores. Vou colocar nota 8, apresentada a mensagem de erro nota válida. Formarei agora a nota 3, será acumulada. Formarei agora a nota 4, será acumulada na posição. Formar agora a nota 4 novamente, acumulada. E agora vou informar a nota 1, será acumulada na posição. E agora informarei menos 1 porque eu desejo sair do programa
após a apresentação da relação de notas informais. Para isso, eu vou interar o laço de repetição while de 0 até 4, formando a quantidade de notas por cada nota. Vejam que está sendo informado a quantidade de notas formadas para cada um dos possíveis valores. Uma coisa muito útil de se fazer em programa envolvendo vetores de mesma dimensão é comparar se o conteúdo de um é igual ao conteúdo de outro. Para isso, você não pode usar o operador igual para verificar se o conteúdo de um vetor é igual ao outro. Mas eu apresento para vocês duas opções. A primeira é utilizar a função memcmp, que está dentro da biblioteca string.h. Para comparar dois vetores de mesma dimensão e mesmo tipo, você pode comparar o resultado de memcmp passando o primeiro, vírgula, o segundo vetor, vírgula, a dimensão dele vezes size of tipo dos dois vetores e comparar o resultado com zero. Se porventura memcmp dos dois vetores, cada um com esta quantidade de bytes na memória, se isto retornar o valor zero, é porque o conteúdo deles é igual. Caso for diferente de zero, é porque o conteúdo deles se difere em pelo menos uma posição. Uma outra forma usual de se comparar o conteúdo de dois vetores é através de um laço de repetição utilizando uma flag. Eu vou supor que o conteúdo dos dois vetores são iguais até que se prove o contrário. Para se fazer isso, eu inicializo uma flag inteira valendo 1 e eu continuo no laço de repetição até percorrer todas as posições ou encontrar um valor diferente, pois neste caso eu não preciso prosseguir na comparação, pois já foi provado que o conteúdo se difere em pelo menos uma posição. Outra operação bastante útil é a atribuição dos valores de um vetor em outro. Entretanto, isto não pode ser feito através do operador de atribuição, mas pode ser realizada através da função memcpy, memorycopy, que está presente na biblioteca string.h. Você utiliza essa função da seguinte forma: memcpy, abre parênteses, vetor que receberá o conteúdo, vírgula, vetor que fornecerá o conteúdo, dimensão n, que deve ser igual dos dois vetores, vezes size of, tipo desses dois vetores. Uma outra maneira é através do laço de repetição. Você pode interar os dois vetores da posição inicial até a posição final e fazer com que cada posição representada pelo seu índice receba o valor que deseja ser copiado. Neste programa em execução, eu exemplifico para vocês como que se compara pares de vetores através da função memcmp e como que se realiza a cópia dos valores de um vetor para outro utilizando memcpy. Percebam primeiro que A, B e C foram inicializados com esses valores e que D foi apenas declarado e possui valor lixo neles. Primeiro, eu vou imprimir o resultado de memcmp de A e B. Ambos possuem dimensão 4 e são do tipo double. A e B são vetores com conteúdos diferentes. Então, o resultado de memcmp tem que ser diferente de 0. Ao pressionar F10, visualizamos isto. O conteúdo de A e C são iguais, conforme se pode verificar. Logo, o resultado tem que ser 0. Agora, para copiar o conteúdo de A em D, eu utilizo a função memcpy. Primeiro parâmetro é o D, segundo é o A e o terceiro é a dimensão de A e D vezes size of, o tipo deles. Se eu executar a linha 14, vocês perceberão que o conteúdo A foi copiado para as respectivas posições de D. Logo, o resultado de memcmp após a cópia em relação a A e D deve ser, obviamente, 0. Adentremos agora nas strings C, ou cadeias de caractere, ou vetor de char. Ao declarar uma string C, deve-se reservar uma quantidade máxima almejada de caracteres mais 1.
Isso porque o final da cadeia é representado pelo caractere escape de terminação /0, que representa o caractere nulo, que implica em fim da cadeia de caracteres. Sendo assim, colocamos char, identificador do vetor, entre colchetes, colocamos a constante, que determina a dimensão do vetor de char. Podemos também declarar a string C já inicializando com o conteúdo. Eu coloco identificador, abre e fecha colchetes sem a dimensão, recebe, entre aspas duplas, a cadeia de caracteres. Neste caso particular, nome 2 terá dimensão 4, porque armazenará as 3 letras mais o caractere de terminação /0. Para ler uma cadeia de caracteres, eu posso usar scanf usando a formatação %s e colocando o vetor de char. Neste caso, o scanf terminará a leitura quando ele encontrar um espaço. Suponha que na execução deste trecho de código que está à esquerda do slide, foi informado o nome Juan para o vetor char nome 1. Neste caso, o vetor nome 1 terá caractere R maiúsculo em 0, U na posição 1, A no índice 2, N no índice 3 e terá o caractere de terminação /0 no índice 4. A partir da posição 5 até a posição 8, haverá formação lixo. E conforme já mencionado, no vetor nome 2, teremos o conteúdo ANA/0. Para a leitura da cadeia de caracteres, eu forneço para vocês duas opções hoje. A primeira é a já mencionada função scanf, utilizando a formatação %s, passando-se o nome do vetor char sem o e comercial. Isto porque, quando se passa o nome do vetor, já se está passando o endereço de memória da primeira posição do array. Lembre que o scanf não lê nem espaço e nem quebra de linha, representado pelo /n. Em outras palavras, tanto espaço como /n significa parar a leitura no scanf. Agora, se você deseja ler espaço e armazenar no vetor, vocês devem utilizar a função fgets, que está também dentro da stdio.h. Nesse caso, vocês utilizam fgets, nome do vetor, vírgula, quantidade máxima de caracteres que vocês desejam ler, vírgula, stdin. Esse stdin é um ponteiro que representa o arquivo da entrada padrão. Neste caso, o fgets lê espaço e inclui /n no final da leitura da cadeia de caracteres. E ele para a leitura apenas quando ele lê um /n ou quando a quantidade máxima de caracteres informada é lida. Em muitos casos, é necessário fazer um pós-processamento na sua cadeia de caracteres para remover o /n, porque muitas vezes não é interessante você imprimir uma quebra de linha após a impressão do conteúdo. Neste caso, nós podemos remover este /n inserindo-se um /0 em seu lugar. Para isso, nós podemos fazer o seguinte: nome do vetor cadeia de caracteres, última posição, que é dado pelo tamanho da cadeia de caracteres, que é extraído pela função strlength, que está na biblioteca string.h. Neste caso, strlen forma a quantidade de caracteres que está antes de /0. Como nós queremos a última posição, eu coloco tamanho da cadeia de caracteres menos 1. Agora, devemos ter cuidado com o /n na leitura anterior, porque pense comigo, se porventura eu estou lendo um número em uma certa linha e eu der Enter, eu estou informando o caractere /n para o meu programa. E se eu ler uma cadeia de caracteres com fgets logo embaixo, ele lerá o /n apenas e considerará que a leitura é feita. Neste caso, então, precisamos consumir este /n antes de se realizar uma nova leitura. Para isso, podemos usar a função getChar, que lê um caractere por vez, ou nós podemos usar o scanf anterior com um /n no final. Isto faz com que esta quebra de linha seja consumida antes da leitura da próxima cadeia de caracteres. Este trecho de código que está à direita do slide
Exemplifico o que eu disse. Após eu ler a cadeia de caracteres com scanf e armazenar em str1, eu posso dar um enter, que é representado pelo caractere /n. Ele será consumido por getChar, fazendo com que eu possa informar adequadamente a cadeia de caracteres com espaço usando o fgets. Se eu não colocasse esse getChar aqui, o enter que eu dei geraria um /n que seria armazenado sozinho em str2. Para imprimir uma cadeia de caracteres é bem simples. Basta colocar no printf %s, que será substituído pelo conteúdo da cadeia de caracteres informado. Este programa em execução ilustra a nossa discussão prévia. Inicialmente é declarado a string str1, str2, que já será inicializado com Ana, e str3. Primeiro, lerei o conteúdo de str1 com scanf, formarei André. Percebam que o conteúdo ANDRE foi armazenado e na posição 5 foi incluído o /0. O que vem depois disso é lixo que já estava na memória. Percebam que eu forneci uma quebra de linha, um /n ao meu programa. Este /n será consumido pelo getChar. Isso permitirá uma leitura adequada com fgets. Se não houvesse o getChar aqui, o /n seria lido pelo fgets e seria armazenado em str3. F10, /n foi consumido, agora o fget será executado. Array liuken. Vimos aqui em S3, percebemos que liuken foi armazenado em str3 e percebam que na posição 8 foi incluído o /n e após ele foi incluso o /0. Eu vou imprimir o conteúdo de str1, str2 e str3. Percebam que tem um ponto aqui e tem um /n logo após um ponto. 10. Percebam que ocorreu a quebra de linha após o keng, por causa desse /n da posição 8. Se porventura, na última posição com caractere armazenado em str3, se for igual a /n, então este será substituído por /0. Vejam aqui que nós temos um /n na posição 10. Este será substituído por /0. Confiram aqui no printf também. Agora, ele não quebrou mais a linha no final após keng. Eu posso também imprimir caractere por caractere de uma string. Para isso, basta eu iterar posição a posição do meu vetor de char. Eu posso fazer um for de ir de 0 até i menor que número de caracteres da cadeia e mais. E aqui dentro eu imprimirei caractere por caractere. No caso aqui nós imprimiremos de str1. 10, primeiro caractere, terceiro, quarto. Da mesma forma como fazemos para vetor de números, nós não podemos comparar duas cadeias de caracteres C utilizando o operador igual ou exclamação igual. Para comparar o conteúdo de duas strings C, nós devemos usar a função strcmp da biblioteca string.h. Se porventura strcmp da primeira string e da segunda string for igual a 0, é porque elas são iguais. Se for diferente de 0, é porque elas são diferentes. Se for menor do que 0, é porque a primeira palavra ela é menor em relação à ordem alfabética quando se comparada à segunda. Agora, se strcmp for maior do que 0, é porque a primeira palavra ela é maior em relação ao alfabeto quando se comparada à segunda palavra. De um modo bem simples, podemos ler a primeira e a segunda cadeia de caractere e fazer uma comparação em um if, utilizando o strcmp de str1, str2. Se isso resultar em 0, é porque o conteúdo desta cadeia é igual ao conteúdo desta segunda cadeia. Para copiar o conteúdo de uma string para outra, não podemos usar o operador de atribuição, mas nós podemos usar a função strcpy, string copy, e fazemos do seguinte modo: strcpy
o vetor cadeia de caracteres que receberá o conteúdo, vírgula, o vetor cadeia de caracteres que fornecerá o conteúdo. Obviamente, também podemos utilizar laços de repetição, tanto para comparar o conteúdo, quanto para copiar o conteúdo. Isso de forma análoga à realizada naquele exemplo anterior. Neste programa em execução, busca-se capturar o nome da pessoa mais velha dentre um conjunto informado. Primeiro, forma-se o número de pessoas pesquisadas. Depois, maior ID, que armazenará a maior idade, será inicializada com -1, de modo que a primeira pessoa informada passa a ser a mais velha. Entramos no enquanto, temos aqui um getChar para consumir a quebra de linha. Após o 3, leremos aqui o nome e depois formaremos a idade desta pessoa. 35 é maior do que maior ID? Sim. Então, maior ID passa a 35 e será copiado o nome desta pessoa com strcpy. Entraremos no IO novamente, consumiremos a quebra de 5. Leremos aqui o nome da próxima pessoa. Farei Rainha Elisa. A idade. 101 é maior do que a maioridade? Sim. Formaremos pessoa e depois informaremos a idade. 15 é maior do que a maioridade? Não. Então saímos do enquanto e a pessoa mais velha é a Rainha Elizabeth. Mostrarei para vocês agora um programa que exemplifica o uso de vetor de estrutura. Foi criado aqui uma struct que simula um vetor de 2 dimensões com coordenadas x e y e eu desejo calcular o ponto médio desses pontos informados e posteriormente será computada as distâncias ao quadrado de todos os pontos informados em relação ao ponto médio. Neste programa em execução tem uma constante maxp que definirá a dimensão do vetor de pontos em 2 dimensões. Vetor 2D é um apelido para essa estrutura que tem coordenadas x, y. PM é uma variável estrutura que armazenará o ponto médio dos 3 pontos informados. O inteiro i será utilizado no laço de repetição como índice e o double dist2 armazenará a distância ao quadrado. Então a primeira coisa que se faz é informar as coordenadas dos 3 pontos. 10 menos 10, menos 5, 16 e 8 menos. Os pontos foram informados e povoados no vetor de estrutura. Agora nós computaremos o ponto médio. Para isso, será inicializado PM com os valores de P índice 0 e no restante das interações do for serão acumuladas os valores das coordenadas x e y. Saindo do for, computarei a média em relação às coordenadas x e y. Imprime-se qual é o ponto médio em relação àqueles informados. Será calculada a distância ao quadrado de cada ponto em relação ao ponto médio computado e posteriormente informado no printf. Aqui a impressão dos 3 pontos. Este próximo exemplo mostra o método de ordenação crescente pelo método da inserção. A partir do segundo elemento, move-se os elementos que estão à esquerda para a direita até que se encontre o lugar adequado no vetor para o elemento-chave em questão. Na primeira interação, 10 será movido para a direita para que 5 entre no lugar dele. Na interação seguinte, o elemento-chave é 1. Para este caso, devemos mover o 10 para a direita, o 5 para a direita, de modo que o elemento 1 fique no lugar adequado para ele. Na interação seguinte, apenas o 10 será movido para a esquerda, de modo que o elemento-chave 8 entre no lugar do 10, antes dele e depois do 5. Já na última interação, o elemento-chave é o 2
e o 10 será movido para a direita, o 8 movido para a direita, o 5 movido para a direita, mas o 1 permanecerá no mesmo lugar, pois o 2 entrará logo depois dele no lugar do 5. Na execução deste programa, os dados informados 10, 5, 1, 8, 2 já estão povoados no vetor. A partir de agora, serão ordenados pelo método da inserção. Entramos então no for, iniciando i de 1 até i menor do que n e incrementando de 1 em 1, vamos pegando a chave da posição i. Os elementos que estão à esquerda da chave serão movidos para a direita, enquanto a chave for menor que tais elementos e que até a primeira posição do vetor seja atingida. Então, primeiro a chave é o 5, entramos no enquanto, que moverá primeiro o 10 para a posição 1 e depois, saindo do enquanto, o 5 será colocado na posição. A próxima chave será o 1 e desta forma o 10 será movido para a direita, o 5 será para a direita e depois o 1 será colocado na posição. Novamente a chave agora é o elemento 8 da posição 3. Neste caso, moveremos 10 para a direita e colocaremos o 8 no lugar do 10, porque 8 é maior do que 5, que está na posição 1. Na última interação, teremos o 2 como chave e moveremos o 10 para a direita, o 8 para a direita, 5 para a direita e o 2 entrará no lugar do 5, porque 2 é maior do que 1. Assim, sairemos do for e teremos o nosso vetor ordenado crescentemente. Vamos imprimir o vetor ordenado e finalizar o programa. Uma matriz é uma array bidimensional cujos dados estão dispostos através de uma tabela retangular. Temos um conjunto de variáveis dispostos entre linhas e colunas de uma tabela. Para declarar uma matriz, colocamos o tipo do dado, o identificador da variável matriz e, entre colchetes, colocamos primeiro uma constante inteira positiva para representar o número de linhas e depois uma constante inteira entre colchetes para representar o número de colunas. Para acessar um elemento da matriz que está em uma linha I e coluna J, devemos usar índices, para o qual o índice da linha está entre 0 e número de linhas menos 1, e o índice da coluna entre 0 e o número de colunas menos 1. Lembrando que a primeira linha é a linha 0 e a última linha é número de linhas menos 1. A primeira coluna é a coluna 0 e a última coluna é número de colunas menos 1. O trecho de código-fonte que está à esquerda do slide foi declarado uma matriz M com 2 linhas e 4 colunas. Para povoar a matriz, tem-se for com i para representar o índice da linha da matriz, iniciando de 0 e indo até 1. Para representar o índice da coluna da matriz, temos a variável inteira j, que variará de 0 até 3 para cada linha i da matriz. Na linha 5, se está lendo um inteiro, ao qual se passa para o scanf a posição de memória da matriz M, linha I, coluna J. Quando I vale 0 e J vale 0, formou-se aqui menos 1. Depois o J aumenta em 1, entra novamente para a linha 0, coluna 1, se informou 8. Depois o J aumenta para 2 e para a linha 0, coluna 2, se informou menos 3. O J aumenta novamente. Para a linha 0, coluna 3, se informou 10. Depois o J vai para 4. Sai desse for, volta-se no for de cima. O I vai para 1. Entra e depois o J é iniciado em 0 novamente. E para I igual a 1 e J igual a 0 é informado 7. Para I igual a 1, J igual a 1, 22 neste exemplo. Para I igual a 1, J igual a 2 é informado 9. Para I igual a 1, J igual a 3 é informado 6. Depois o J vai para 4. Sai desse for, volta no for de cima, o I vai para 2, sai desse for e a matriz está povoada para este exemplo. A inicialização na declaração de uma matriz é feita de forma análoga com o que é feito
com vetores. Eu tenho aqui uma declaração de matriz que tem 3 colunas, estou aqui omitindo o número de linhas, posso colocar os dados de cada linha entre chaves e separado por vírgula e entre chaves os dados das linhas abaixo. E todas essas linhas estão entre chaves. Se eu quero que a minha matriz seja inicializada com 0 na declaração, eu faço a declaração da matriz, coloco o operador de atribuição e entre chaves coloco 0. Se porventura eu quero colocar valores específicos em certas posições, eu declaro a matriz, coloco o operador de atribuição e falo que em certas linhas e colunas eu quero, com o operador de atribuição, um determinado valor. Por exemplo, na posição 00 terá o valor 1, na 03 terá o valor 2, na posição 1, 2 terá o valor 3 e nas outras posições os valores serão 0. Na linha 4, tenho uma declaração de uma matriz char 3 por 5, ao qual entre as colunas 0 e 2 terão os caracteres O, L, A. Nas colunas seguintes, se terá o /0 seguido de informação lixo. Na linha 5, eu apenas declarei a matriz E 3 por 3, ao qual foi inicializada em um for duplo aninhado. Para comparar os dados de duas matrizes de mesma dimensão, podemos usar MENSCMP ou usar dois laços de repetição aninhados de forma análoga com o que temos com vetores. Para realizar uma cópia dos dados de uma matriz para outra, podemos também, de forma análoga, usar MENCPY ou utilizar laço de repetição duplo para copiar os dados de uma matriz para outra. Lembre-se que não podemos usar operador igual nem exclamação igual para realizar comparação, assim como não se pode usar o operador de atribuição para copiar os dados de uma matriz. Neste programa em execução, temos aqui que A é uma matriz 3 por 3, inicializada conforme explicado previamente. B é uma matriz 3 por 3, inicializada com zeros. C é uma matriz 2 por 4, que foi inicializada com valores particulares em posições específicas e 0 em outras posições. A matriz D é uma matriz 3 por 5 de caracteres, que possui palavras olá. A matriz E é uma matriz que foi inicializada com zeros no laço de repetição alinhado. E agora nós vamos comparar se o conteúdo de A e B são iguais. Percebemos que os valores são diferentes, então conforme explicado previamente, MENSCMP tem que retornar um valor diferente de 0. MENSCMP, primeira matriz, segunda matriz, size of, a quantidade de bytes tem que ser informado aqui, tem que ser igual ao número de bytes das duas matrizes. Com F10, as matrizes A e B têm conteúdo diferente. Agora, as matrizes B e E, conforme vocês podem perceber, elas possuem conteúdo igual. Portanto, MENSCMP tem que retornar 0. Agora, eu vou copiar o conteúdo da matriz A para a matriz E. Após MENCPY, passando E, A e o tamanho de bytes das duas matrizes, que deve ser igual, ocorre a cópia após a execução MENCPY. Neste próximo exemplo, eu tenho um programa que computa 4 notas bimestrais dos alunos, que valem entre 0 e 25, e eu quero saber se ao final esses alunos foram aprovados ou reprovados. Para aprovação, ele deve atingir uma soma maior ou igual que 60. Caso contrário, ele é reprovado. Usaremos uma matriz de cadeias de caracteres ou podemos visualizar como um vetor de strings para armazenar os nomes dos alunos. Assim como também usaremos uma matriz de double para armazenar as 4 notas bimestrais e usaremos a última coluna para somar as 4 notas e armazenar a nota final. Primeiro, vou informar o número de alunos, colocarei aqui apenas 3 alunos. Entramos no for, consumimos a quebra de linha em formato após o 3, formarei aqui o primeiro nome do aluno, Tang Tung. Agora vou remover a quebra de linha que foi inserido no final do nome do aluno. Depois informarei as 4 notas bimestrais. Põe que o Shang Tsung tirou 29 no segundo
Vou aqui acumular as notas de S para depois colocar a variável S. Vou acumular, vou ler e acumular F para depois guardar na a matriz. Apresenta as notas. Percebam a acumulação enquanto a leitura corre. Samsung ficou com 83, foi armazenado aqui na última apresenta. Agora vamos ler dados da próxima aluna. Mônia Page. Remover ela. Aqui vamos informar as notas. Acumulamos a nota e guardamos na última posição. Um aluno chama sub 0, né? Pilou, congelado durante o ano, tirou algumas notas ruins. Zero absoluto no segundo semestre. Nota enquanto armazenamos na última posição. No final das contas, nós verificamos se o aluno foi aprovado ou não, né? E apresentamos também tanto o nome deste aluno, imprimindo a 10ª linha da matriz 1, e o valor da 4ª coluna da 10ª linha de notas. Nós verificamos que 3 Stone Blade foi reprovado 40. Neste outro exemplo, mostro para vocês como que eu posso manipular uma matriz de estrutura. Neste caso aqui, criei um tipo struct chamado poltrona que abstrai se uma certa poltrona foi ocupada ou não, e se ela foi ocupada por um estudante ou não. Particularmente, iniciamos a matriz de poltronas como sendo todas desocupadas e como sendo não de estudante. Depois eu faço a leitura do número de espectadores e questiono em qual linha e coluna ele vai assentar e se ele é estudante ou não. Se ele for estudante, eu devo informar um S minúsculo. Por fim, eu imprimo o mapa das poltronas do teatro, mostrando se foi ocupado ou não por um estudante. Na execução deste programa, após inicializar a matriz de poltronas, vou ler aqui o número de espectadores do teatro. Vou informar apenas 4 espectadores. Depois eu entro aqui, informo que o primeiro espectador se sentará na linha 0, coluna 3, e ele não é estudante. Marco aqui. O segundo espectador se sentará na linha 1, coluna 2, e ele é estudante. Marco novamente na matriz. Terceiro espectador se sentará na linha 1, coluna 3, e também é estudante. Tem-se a marcação na matriz. E o último espectador se sentará na linha 2, coluna 2, e ele não é estudante. Marcou-se, saiu do for, e agora será impresso a ocupação do teatro. Percebam aqui onde estão sentados os estudantes e não estudantes do teatro. Como dicas, afirmo-lhes que são erros acessar a posição não reservada do array, o que gerará um erro de violação de acesso de memória. Isso ocorre quando você tenta acessar um índice para o qual você não alocou para o array. Também é um erro você inicializar com mais elementos do que a dimensão declarada. Por exemplo, se você declarou um vetor de 3 dimensões, mas tentou inicializá-lo com 4 valores, obviamente isso dará merda. Fique esperto para não usar o valor de um array ao qual não foi inicializado, ou seja, não foi povoado com valores. Porque se você usar valor lixo,
Isso gerará um erro de lógica no seu programa. Reservar também uma quantidade de memória inferior ao que é necessário para um vetor ou uma matriz, e isso pode gerar grandes problemas durante a execução do programa. Como boas ideias, defina sempre uma constante para definir a dimensão máxima que será usada para o array, porque você vai usar essa constante tanto na declaração do array quanto nos laços de repetição ao qual se manipulará os dados da matriz ou do vetor. E se você precisar de matrizes de dimensões arbitrárias, ou seja, matrizes tridimensionais ou de dimensão 10, você pode declarar e usar tranquilamente. As operações são análogas ao que você aprendeu no vídeo de hoje. Que lindo! Chegamos ao final deste episódio maravilhoso sobre arrays, vetores, cadeias de caracteres, matrizes. No próximo episódio, ensinarei vocês técnicas robustas sobre como manipular ponteiros. Nós veremos como usar ponteiros em tipos primitivos, estrutura, arrays. Ademais, vocês dominarão a alocação dinâmica de memória através de ponteiros. Sigam-me, os bons.